Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo e a aula de hoje é uma aula sobre exercícios da prova da UNB. Aí pode ser vestibular tradicional, pode ser a prova do PAS, e essas questões são a respeito de equilíbrio químico. A gente sabe que todo equilíbrio químico, a reação quando ela entra em equilíbrio, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, a reação tem que ser reversível, tem que ocorrer no sistema isolado para você não ter troca de material, não ter perda de reagente, não ter ganho de matéria. Então a reação tem que estar no sistema isolado e a reação tem que ser reversível. Agora vamos fazer exercício para você ver como que equilíbrio químico vai aparecer na sua prova do PAS. Tranquilo? Vamos lá. Ó, a primeira questão ele fala assim, ó, considere que em um frasco de 1 litro vazio tenha sido adicionados 3 mols de hidrogênio e 1 mol de nitrogênio para reagirem e formarem amônia, de acordo com o equilíbrio químico que você está vendo ali, ó, N2 mais H2 dando NH3. N2 e H2 são os reagentes, NH3 produto, é isso? No espaço abaixo, desenhe e identifique 3 curvas que representem as variações de concentração do N2, do H2 e do NH3 desde o início da reação até a situação de equilíbrio em função do tempo. Bom, primeiro, N2 e H2 são reagentes. Aí, como eles são reagentes, você sabe que com o passar do tempo, a concentração do reagente cai. Então, o gráfico, a curva para cada reagente, teria que ser aquela curva assim, ó, vai caindo, aí depois se estabiliza, porque equilíbrio, né, as variações, a concentração não varia mais. NH3 é produto. Aí, como NH3 é produto, a curva do NH3 começa no zero, vai subindo até que se estabiliza. Agora, vai subir até onde? Não sei, a UNB não deu a constante de equilíbrio. O que ela quer que você saiba é como montar uma curva indicando que o reagente tem que cair e o produto tem que aumentar. E eu tenho que me atentar para esses coeficientes, olha lá, 1, 3 e 2, né? Na hora de você colocar valores. Dessa forma, olha lá, ó, como é que seria o gráfico lá para o vestibular? Ele coloca 3 mols de hidrogênio, 1 mol de nitrogênio. Aí eu tenho 3 curvas. A única curva que você está vendo aí, ó, que está subindo, é aquele que está sendo formado. Quem é que está sendo formado? É o NH3. E as outras duas curvas estão caindo. Aquela curva que começou lá no 3 mols tem que ser a curva do hidrogênio. E aquela que começou em 1 mol tem que ser a curva do nitrogênio. Então repara que a curva do NH3 vai aumentando, aí depois ela vai ter que se estabilizar. A do hidrogênio e a do nitrogênio vão caindo até elas se estabilizarem. E nenhuma pode chegar a zero. O reagente pode, o produto pode começar no zero, mas os reagentes não podem cair até encostar no zero, porque no equilíbrio todo componente ele é consumido e formado simultaneamente. Item 1, agora que seria uma questão de marcar como certo e errado, porque aquela anterior seria a questão tipo D, que você vai desenhar e tal, é uma questão que vale muito. Agora, item 1, ele fala assim, ó, assinale a opção que representa o gráfico das velocidades da reação direta e inversa na formação do NH3. Vamos pensar, como é que era a ideia do equilíbrio? Todo equilíbrio, quando você tem uma reação em equilíbrio, à medida que o tempo passa, a velocidade da reação direta cai e se estabiliza. E a inversa, ela aumenta e se estabiliza. A velocidade da reação direta é a velocidade dos reagentes sendo consumidos. E a velocidade inversa é o NH3 sendo formado. Então, a curva da velocidade do reagente cai e se estabiliza. Do produto aumenta e estabiliza. E no equilíbrio, obrigatoriamente, as duas curvas se igualam. Porque no equilíbrio, as duas velocidades devem ser iguais, porque quando a reação está em equilíbrio, as duas velocidades se igualam, porque a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. A velocidade de consumo e de formação devem ser iguais. Então, nesse gráfico aí, ó, alternativa, dentro das alternativas que ele te deu, o gráfico da letra C é a mais apropriada. Olha lá, a reação direta tem a sua velocidade caindo e se estabiliza. A inversa vai aumentando e se estabiliza, e as duas obrigatoriamente devem ser iguais. Então, o que caracteriza equilíbrio químico? É exatamente a igualdade nas velocidades a partir de um certo tempo. Chegou no tempo e as duas velocidades são iguais entre elas, aí a sua reação entrou em equilíbrio. Então, a alternativa certa seria a letra C, que é a mais adequada para a gente. Agora vamos lá. A UNB fala assim, ó, a reação de hidrólise do dióxido de carbono, ou seja, dióxido de carbono reagindo com água, né? Hidrólise é que ele vai reagir com água e vai ter quebra da substância. Pode ser representada pela equação 2H2O líquido mais CO2 dissolvido vai dar HCO3 aquoso mais H3O mais aquoso, cuja constante de equilíbrio é 4,44 vezes 10 a menos 7.
Vamos atentar para esse valor aí, turma. 4,44 vezes 10 a menos 7. Esse valor é muito pequeno. 4,44 vezes 10 a menos 7. Então é 0,0000444. Isso quer dizer o quê? Esse é o valor da constante de equilíbrio. O que é a constante de equilíbrio? É a relação entre a concentração do produto sobre o reagente. Se por acaso a constante tem um valor muito pequeno, é porque você tem muito mais produto do que reagente, né? Aliás, se você tem uma constante muito pequena, que é esse caso, eu tenho mais reagente que produto, né? Então, quem são os produtos? HCO3 menos mais H3 ou mais, esses dois íons. E quem são os reagentes? Água e CO2. Se a constante é muito pequenininha, é porque você tem mais reagente do que produto. Então, a parte de cima é pequena, a parte de baixo é muito grande. Então, nesse equilíbrio, você não tem formação de muito produto, porque a constante foi muito pequenininha. Como é que seria o cálculo da constante? Seria a concentração de HCO3 menos vezes H3 ou mais, dividido pela concentração da água ao quadrado vezes a do CO2. Então, ele coloca para a gente, ó, item 2, o valor da constante de equilíbrio da reação indica que no equilíbrio o produto da concentração dos íons obtidos é maior que a concentração das moléculas de CO2. Não é de jeito nenhum, porque se você tem HCO3 menos e água como produtos, se a constante é muito pequena, é porque você não tem formação de muito produto, você tem mais reagente. Então a alternativa está errada. Você não tem muito produto, você tem mais reagente, porque a constante é pequenininha. Próximo item. O dióxido de nitrogênio, NO2, é bastante solúvel em água e dimeriza-se rapidamente, estabelecendo equilíbrio com a espécie N2O4 representado abaixo, em que Kc refere-se à constante de equilíbrio. Se ele está dizendo para você, ó, 2NO2 dando N2O4 e o Kc é 7 vezes 10 a quarta, ele está dizendo para você que essa reação tem equilíbrio. Se ele está te dando a constante de equilíbrio, é porque a reação tem equilíbrio. Agora, o que ele fala no item 3? Na equação 1, que é essa equação que a gente está vendo, a velocidade da reação direta é maior que a da reação inversa. A velocidade da reação direta é maior que a velocidade da reação inversa? De jeito nenhum. Por que está errado esse item? Porque tem equilíbrio. Se está em equilíbrio, a velocidade da reação direta obrigatoriamente tem que ser igual à velocidade da reação inversa. Se ele me deu a constante de equilíbrio e ele colocou aquela setinha nos dois sentidos, ele está dizendo para mim, ó, essa reação aqui está em equilíbrio, ela é reversível, a constante de equilíbrio fala que ela tem equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, as duas velocidades obrigatoriamente devem ser iguais. Ninguém é maior, ninguém é menor. Embora a sua concentração e o Kc permaneçam constantes. Perfeito. Por que está correto? Porque quando a reação entra em equilíbrio químico, as duas reações continuam a acontecer simultaneamente. Então, a reação continua acontecendo, embora a concentração e a constante de equilíbrio permaneçam constantes. Então, você tem a reação continuando a acontecer. E isso é o que caracteriza o equilíbrio químico. Além da velocidade da reação direta ser igual à velocidade da reação inversa, no equilíbrio, as concentrações não mais se alteram, a constante está constante, mas as duas reações continuam acontecendo, da reação direta e da reação inversa. Aí depois ele põe, no caso do nitrogênio, ocorre reação com oxigênio no interior dos motores de automóveis devido às altas temperaturas ali existentes. Nesses motores estabelece o seguinte equilíbrio, 3. N2 gasoso mais O2 gasoso dando 2NO gasoso. Olha o valor da constante de equilíbrio, 1 vezes 10 a menos 30. 1 vezes 10 a menos 30 também é um valor muito pequenininho, mas muito pequeno, muito menor do que aquele que a gente fez lá. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a reação entrou em equilíbrio, você tinha muito mais reagente do que produto. Para poder formar o NO, a reação entrou em equilíbrio com formação de pouquíssima quantidade de NO, sobrou muito reagente. Aí ele fala o gás produzido pode ser oxidado no ar e o óxido gerado pode reagir com a água formando HNO3. Os catalisadores, papapá. Agora vamos lá, item 5. No interior do motor de um automóvel, a 25 graus Celsius e 1 atm, a soma das concentrações de oxigênio e nitrogênio é maior que a concentração de óxido nítrico, caso esses gases estejam em equilíbrio em um mesmo recipiente. Você não tenha dúvida, olha só, a soma das concentrações de oxigênio e nitrogênio, essa soma ela é muito maior do que a concentração do NO2. Por quê? Porque você não tem NO2 em grande quantidade, porque ele fala para mim que a constante de equilíbrio ela é muito pequenininha. Se ela é muito pequena, quer dizer que está correto. Eu tenho muito mais reagente do que tenho produto. Então está certo, por causa do valor da constante de equilíbrio.
Aí você fala, professor, não lembro como é que calcula a constante de equilíbrio. Aí vale a pena, então, sei lá, assistir a aula 2 de equilíbrio. Aí eu te falava, ó, a constante de equilíbrio é a concentração do produto sobre a do reagente. Se por acaso a constante de equilíbrio é muito pequena, é porque eu tenho muito reagente. Se a constante de equilíbrio for muito alta, é porque eu tenho mais produto, né? Item 6. Nas equações 1 e 3, aí elas não aparecem aí, mas não precisa, você consegue entender por causa do contexto, mas lá na prova é lógico que elas estavam lá. Nas equações 1 e 3, os equilíbrios químicos são atingidos quando o número de moléculas de reagente consumidas é igual ao número de moléculas de reagente produzidas. O que quer dizer para você? Que a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Quando é que se atinge o equilíbrio? Quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Ou seja, quando você formar produto com a mesma velocidade com que você forma reagente. Está correto, né? Item 7. Em uma reação de equilíbrio, em uma reação em equilíbrio, a velocidade de formação dos reagentes é igual à velocidade de formação dos produtos. Correto. É claro que esses itens não caíram na mesma prova, mas você vê que existe uma repetição. Então a NB ela é redundante em alguns itens. Então ela vai montando aí tudo que é de equilíbrio, é sempre do mesmo jeito. Aí ele coloca, os ossos do esqueleto humano são formados fundamentalmente por fosfato de cálcio, que é o Ca3PO42. Por sua vez, o esmalte dos dentes é formado por outro sólido, a hidroxiapatita, Ca5PO43OH. O pH da boca influencia o seguinte equilíbrio, que favorece os reagentes em detrimento dos produtos. Então você tem a equação aí, ó, a equação de corrosão, né, que você tem da hidroxiapatita. 8. Quando a reação da hidroxiapatita descrita no texto está em equilíbrio, ou seja, a reação entrou em equilíbrio, a velocidade da reação direta e da reação inversa são iguais. Sim, a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. Como é que a gente calcula a constante de equilíbrio? É a concentração do produto sobre a concentração do reagente. Quem estiver no estado sólido não pode participar do cálculo. Olha a Unibet testando aí, ó. Ela coloca lá para gente. A constante de equilíbrio da reação apresentada no texto é Kc é igual à concentração de íons de cálcio elevado à quinta, que é produto, vezes a concentração do PO4 elevado ao cubo, vezes a concentração da água ao quadrado, dividido pela concentração do Ca5PO43OH. Não pode, ele é sólido. Aí, se o Ca5PO43OH é sólido lá na equação, ele não pode participar do cálculo. Então, esse item está errado. Quem é sólido não pode participar do cálculo. Tranquilo? Então tá aí, então é assim que a gente faz para poder verificar equilíbrio químico. E aí o equilíbrio químico já está fechado, já fizemos a parte toda importante de equilíbrio químico. Vale a pena você assistir muitas aulas de equilíbrio químico, porque equilíbrio químico aparece sempre no vestibular. Tranquilo, galera? Um abração para vocês e até a próxima.